Nós estamos terminando hoje a série sobre Estevão. Nós temos intitulado essa série, minissérie, como A Vida de um Homem ou de um Discípulo Cheio do Espírito Santo. No primeiro episódio dessa série nós vimos a eleição de Estevão, as características que continham em sua vida e aprendemos que tais características só podem ser dadas pelo Espírito Santo. Por isso que Estevão realizava prodígios e sinais, porque o Espírito Santo encheu a vida daquele servo do Senhor, que não se ateve a servir às mesas apenas, mas serviu a toda uma comunidade, bem como as pessoas que estavam, obviamente, ao seu redor. Depois nós vimos que pessoas mentiram contra Estevão. Pessoas blasfemaram contra Estevão, distorceram a palavra de Estevão e levaram-no até o Sinédrio. E quando colocaram Estevão diante do Sinédrio, perguntaram para ele se de fato ele falava contra a lei, contra Moisés e contra o templo. E ele dá uma exposição extraordinária a respeito das Escrituras Sagradas e depois aplica o seu sermão aos seus ouvintes, dizendo que eles eram homens incircuncisos, homens com um coração duro, com os ouvidos tapados para a verdade do Senhor, uma vez que resistiam sempre à ação do Espírito Santo. E agora nós chegamos em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, onde nós vemos a morte deste homem, a morte de Estevão, desse homem cheio do Espírito Santo. Nos diz assim a palavra de Deus: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. E eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra. Podeis assentar, meus irmãos. Como chega ao fim de seus dias um homem de Deus? Quais os sentimentos que tomam o seu coração? Quais as circunstâncias que rodeiam este homem? Por exemplo, o Dr. Russell Shedd, que morreu há tempos atrás, em seu leito de morte, acompanhado por alguns irmãos da Primeira Igreja Batista em Atibaia, São Paulo, disse o seguinte, e o vídeo está na internet para aqueles que quiserem ver. Ele disse: realmente, este sofrimento é uma experiência muito boa, porque a gente se sente se desmamando do mundo e pronto para subir. Dr. Russell Shedd, já nos últimos momentos de sua vida, porque foi acometido por um câncer, disse que aquele momento que ele estava experimentando era um momento bom, porque ele estava se sentindo alguém que estava se desmamando do mundo, e agora indo para sua casa. Billy Graham, o seu neto, disse certa vez que antes de morrer ele disse o seguinte: um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Naquele dia, eu serei mais vivo do que nunca. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, no final da sua vida, disse o seguinte: sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. O que rodeia o coração de um homem, de uma mulher, de um discípulo de Cristo, que está em seus últimos momentos? O fim da vida de Estevão mostra aquilo que um cantor cristão, poeta também, Marco Teles, afirmou de forma muito significativa a respeito da vida cristã, dizendo o seguinte: na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ser outra.
Para esse cantor cristão, esse poeta, o Evangelho não é simplesmente algo que nós podemos contemplar como uma realidade que se assemelha à realidade do mundo, em que não há esperança nos últimos momentos da morte. Não, para ele, usando obviamente a perspectiva bíblica, ele diz que a realidade do Evangelho, ou na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ser outra. Estes são os últimos momentos da vida de Estevão, relatados por Lucas. E meus amados irmãos, certamente nós vemos que os olhos de Estevão estavam em Jesus Cristo. Veja comigo o verso 54, quando a palavra de Deus diz que eles enfureciam-se em seus corações, ouvindo o sermão de Estevão, ouvindo aquilo que Estevão tinha pregado para eles. E obviamente a implicação do sermão de Estevão fez com que aqueles homens ficassem muito bravos, porque, como dissemos no último culto, no último episódio desta série, esses homens tinham sim a lei na sua boca, mas não tinham a lei em seu coração. E uma vez que pessoas que vivem com este legalismo são confrontadas, o que eles fazem? Se enfurecem. Então a palavra de Deus diz, por exemplo, no versículo 51, o seguinte: homens de dura cerviz, este é o sermão de Estevão, a aplicação do sermão de Estevão, incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos, homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não a guardastes. Eles ouviram este sermão, essa aplicação, bem como tudo aquilo que Estevão estava falando a respeito das Escrituras, e se enfureceram em seus corações. E aqui nós temos uma multidão extremamente enfurecida. Nós temos um sinédrio enfurecido. Pessoas que estão muito bravas com aquilo que Estevão acabara de dizer a eles. Mas o verso 55, nós vemos que Estevão tem uma visão completamente beatífica, algo extraordinário. Mas ele, diz o verso 55, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus Cristo que estava à sua direita. Meus amados irmãos, Estevão estava com os seus olhos fixados não em outro lugar a não ser no Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 33, os discípulos, depois de pregarem a respeito do Senhor Jesus Cristo, a mesma reação que as pessoas têm com os discípulos é a mesma que eles têm aqui com Estevão. Atos 5:33 diz: e ouvindo eles isso, se enfureciam e queriam matá-los. Eles estavam deliberando matar os discípulos. Então não é algo muito incomum nas Escrituras os discípulos serem perseguidos e as pessoas quererem matá-los pela mensagem que eles carregam. E aqui Estevão, além de mostrar as Escrituras tendo a sua aplicação em Cristo, Estevão vê o próprio Jesus. E algo aqui é extraordinário, porque no verso 56, ele não apenas vai guardar isso para ele, mas ele vai expor isso a uma multidão que já está extremamente enfurecida com o seu sermão. Então agora esses homens ficam um tanto quanto mais enfurecidos, por exemplo, quando diz o versículo 57, que eles gritaram com grande voz e taparam seus ouvidos. Por quê? Estevão disse: eis que vejo, verso 56, os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. A reação de Estevão sugere aqui, meus irmãos, que ele sabia o que aconteceria com ele. Porque ao olhar para os céus, teve uma visão beatífica e absolutamente nada fez com que ele desviasse os seus olhares do seu Redentor. Imagine você, cheio do Espírito Santo, olha para os céus abertos estão sobre você e você vê Jesus.
E você vê o próprio Cristo ressurreto. Não o Cristo que talvez as pessoas falaram que sim, sangrou, que apanhou, que sofreu, mas um Cristo agora glorificado, em que as suas mãos não estão mais ensanguentadas, as suas mãos estão com furos sim, mas estão completamente glorificadas, os seus pés não estão todos ensanguentados e com cravo ali, absolutamente, agora eles estão aqui, ouvindo Estevão dizer que está vendo o Cristo glorificado, aquele Cristo do Monte da Transfiguração, aquele Cristo que os discípulos tiveram uma visão completamente maravilhosa ao seu respeito. Estevão está vendo esse Jesus, e algo chama a atenção aqui na palavra de Deus, porque o versículo de número 56 diz que o Senhor Jesus Cristo estava de pé à direita de Deus. Mas quando nós olhamos para Colossenses capítulo 3, versículo 1, por exemplo, nós vemos que a posição do Senhor Jesus é assentado à direita de Deus. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 10, versículo 12, nós vemos que a posição de Jesus é assentado à direita de Deus. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos que a posição de Jesus é assentado à direita de Deus Pai. Mas aqui Estevão está tendo uma visão do Cristo de pé diante dele. A grande questão é, por que neste relato Jesus Cristo estava de pé? A grande questão que nos chama a atenção aqui é, por que em toda a teologia bíblica, os inspirados pelo Espírito Santo, os autores relatam que Jesus está assentado à direita de Deus, mas especialmente no relato de Lucas, nós temos Jesus Cristo de pé. E é unânime entre os eruditos que Jesus estava em pé como um advogado que pleiteava em favor de Estevão. Era aquele que estava de pé, intercedendo por Estevão diante de Deus Pai e dizendo: olha o que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer. Veja como a vida de um homem cheio do Espírito Santo é. Meus amados irmãos, Jesus Cristo estava de pé, segundo esses eruditos também, porque ele estava dando as boas-vindas ao primeiro mártir da igreja. Aquele que foi o primeiro a dar a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, como um advogado, ele está ali diante de Deus falando: ele é meu, ele me pertence. Mas aqui existe um paradoxo muito interessante no que nós temos como vida cristã e intercessão de Jesus em nossos dias. Em nossos dias, Jesus está intercedendo, a teologia de algumas pessoas prega isso, Jesus está intercedendo por nós, enquanto nós estamos nos nossos momentos de maior glória diante dos homens. É assim que as pessoas acham que Jesus está intercedendo por nós. Se Ele não está intercedendo por nós, é porque nós estamos passando coisas ruins. É porque nós estamos vivendo situações que, de fato, nós não deveríamos viver. Mas quando nós olhamos para a vida de Estevão, o Cristo vivo, glorificado, está de pé. E de pé intercedendo por esse homem que está sofrendo. Por esse homem que está tendo a sua vida ceifada. Por esse homem que está diante de um sinédrio e pessoas que estão extremamente ensandecidas, que tapam os ouvidos diante da mensagem e também da visão de Estevão. Diz o versículo 57 que eles arremeteram unânimes contra Estevão. Não foi um ou dois que foi até Estevão, mas todas as pessoas que estavam ali foram até Estevão para pegá-lo. E meus amados irmãos, Estevão não tira os seus olhos do seu Redentor. Ele permanece com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina algo singular. Isso nos ensina que diante das situações que nós enfrentamos na vida, nós não temos olhares para outros lugares a não ser para o Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse que no fundo do poço existe apenas um lugar para olhar, né? Que é para onde? Para cima. Estevão está aqui, na visão de muitos, no fundo do poço. Analisado pela teologia da prosperidade, mais abaixo do que o fundo do poço. Aqui, Jesus Cristo está de pé, intercedendo por esse homem, que está com seus olhos fixos nele, um discípulo cheio do Espírito Santo, apesar do seu contexto, não tira os seus olhos de Jesus.
É porque é focados nele que nós conseguimos continuar caminhando, meus irmãos. Veja tantas coisas que acontecem em nossas vidas. Veja quantas coisas nós passamos. Veja esses nossos irmãos que nós estamos clamando por eles aqui. Muitos deles, eu presenciei isso quando fiz a visita ao irmão Raul. A família está focada em Jesus. A família está rogando àquele que pode pleitear a sua causa, interceder por ele, porque essa família tem como objetivo de suas vidas, e nós também devemos ter como objetivo de nossas vidas o Senhor Jesus Cristo, pelo simples e profundo fato de que nele nós encontramos absolutamente tudo o que nós precisamos. Tudo. Não existe nada além de Cristo que você possa conquistar na vida cristã. Ou seja, nós devemos começar a vida cristã partindo da abundância, porque Ele já nos habita, Ele já mora em nossas vidas. Se Ele já nos habita, nós já temos tudo aquilo que precisamos. O que precisamos fazer é desfrutarmos dessa verdade singular e maravilhosa das Escrituras. Quando nós não compreendemos isso, é como uma pessoa que está num deserto com muita sede, e na frente dela tem um oásis, mas ela prefere continuar com sede. É por isso que quando Estevão fixa os seus olhos no céu, e a palavra fixando aqui dá a ideia de não deixar com que os olhares saiam de onde você está olhando, é olhando firmemente. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo fixou os seus olhos em Pedro quando Pedro o negou. É a mesma ideia que essa palavra tem. Então, Estevão fitou os olhos no Senhor Jesus e nada o fez tirar. Por isso, meus amados, nós aprendemos que olhar para Cristo pela fé é suficiente para que continuemos firmes na caminhada cristã. É suficiente para que continuemos firmes diante de tantos diagnósticos muito complicados dos nossos irmãos e talvez nossos. É por isso que esse olhar de Estevão nos desafia a não tirarmos os nossos olhos de Jesus Cristo, a continuarmos fixando os nossos olhares no Senhor Jesus, sabendo que Ele, à direita do Pai, intercede por nós. Não é isso que Romanos capítulo 8 vai nos dizer? Que o Filho intercede por nós, Ele é o nosso intercessor diante do Pai, é Ele que se coloca em nosso favor diante do Pai, pedindo por cada um de nós. Isso deveria nos fazer glorificar o Senhor todos os dias, porque é o próprio Deus, na pessoa do Filho, diante de Deus Pai, rogando por você, rogando por mim e por nós enquanto igreja. Isso deve nos fazer descansar diante dos desafios que enfrentamos enquanto igreja, diante dos desafios que enfrentamos enquanto pessoa, família, no casamento, enquanto jovem, enquanto adolescente, seja o que for. Cristo intercede por você. Isso traz a seguinte implicação às nossas vidas: Ele não tira os seus olhos de você em tempo nenhum, em nenhum momento. Isso deve nos fazer saltar de alegria todos os dias. Estevão estava com seus olhos fixos em Jesus. Os olhares de Estevão estavam para Cristo. O testemunho de Estevão apontava para Cristo. É a segunda coisa. Os ouvintes se escandalizam de ouvir a respeito da sua visão. Por quê? O orgulho deles foi ferido, mas isso não lhe trouxe uma reflexão. Logo, o que eles fizeram foi aderir à violência. É por isso que no versículo 58, a palavra de Deus vai nos dizer que eles expulsaram Estevão da cidade. Eles jogaram Estevão para fora. E não só expulsaram Estevão, apedrejaram Estevão. Você já tomou pedrada na sua vida? Eu já. Eu já. Né? Eu era um adolescente obediente, mas eu era um adolescente. E eu já dei também uma pedrada na cabeça de um amigo meu, sem querer. E dói. Uma pedrada dói muito. Estevão está sendo apedrejado aqui agora. Veja a circunstância que rodeia a vida deste servo de Deus. E a grande pergunta que a gente faz para esse texto é: o que Estevão fez de errado, meus irmãos? Nada. Estevão não fez nada de errado. Está tomando pedrada por causa de Jesus. Está tomando pedrada por conta do seu testemunho de Jesus.
Esses homens aderiram à violência. E os estudiosos vão entender que Lucas está preparando os seus leitores, ou o seu leitor, para o que aconteceria no capítulo 9. E o que nós sabemos que acontece no capítulo 9, a partir do versículo 1? Saulo, Saulo. Isso está no versículo 4, mas a partir do versículo 1 nós vemos a conversão do apóstolo Paulo. Quando o Senhor Jesus Cristo, no verso 4, diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Lucas está preparando os seus leitores para aquilo que aconteceria posteriormente. E por que Lucas está fazendo isso? Por causa do final do versículo 58. As testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós vemos a conversão de Saulo depois desse acontecimento com Estevão. E meus irmãos, o testemunho de Estevão certamente foi extremamente significativo para a conversão do apóstolo Paulo. Veja quando em Atos capítulo 26, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Atos 26, 14. Aqui Paulo está discursando diante do rei Agripa e diz o seguinte: E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E o que é um aguilhão? Um aguilhão é um instrumento para poder aferroar o boi, para poder tocar o boi. E aí, pastor Hernandes Dias Lopes, quando comenta esse texto, vai dizer que tudo aquilo que acontecia com Saulo, diante de um crente, que perante a perseguição, perante a aflição, a opressão que Saulo trazia para a vida desses homens, a palavra de Deus vai dizer que a partir desse momento, ele fazia muitas coisas ruins com a igreja de Deus. Versículo 3 do capítulo 8 vai dizer que ele assolava a igreja de Deus, entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava-os na prisão. Em outro momento vai dizer que Saulo simplesmente matava os servos do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando apareceu para ele, disse: Saulo, Saulo, para você é difícil recalcitrar com todos os cutucões que eu estou te dando. Veja, Saulo, quando Estevão está sendo apedrejado e não nega o nome do Senhor. Veja, quando você assola a igreja e esses homens e essas mulheres não negam o nome do Senhor. Veja, Saulo, como é duro para você recalcitrar contra o testemunho de todas as pessoas que creem no meu nome. Veja como é difícil para você isso. Meus amados irmãos, eu concordo com o pastor Hernandes quando ele diz que a conversão de Saulo se deu também por este aguilhão que nós estamos estudando aqui nessa noite. A vida de Estevão, que diante de toda essa situação não nega ao Senhor, muito pelo contrário, diz que está tendo uma visão do Senhor Jesus Cristo e glorifica o nome de Jesus. Nossa postura frente às pedradas que nós podemos tomar na vida, meus amados, podem ser usadas por Jesus para que a mensagem do Evangelho alcance corações. A sua postura diante das aflições, a sua postura diante das perseguições, a sua postura diante das angústias que nascem em seu coração, decorrente de vários fatores que nós sabemos hoje, vários deles. A sua postura diante de cada uma delas pode ser usada como testemunho para mostrar que mesmo diante da situação que você se encontra, você permanece firme no Senhor Jesus. Veja como Estevão permanece firme aqui. Veja como Estevão permanece falando o que está vendo. Obviamente ele não podia deixar de falar aquilo que ele tem visto e ouvido. É o que a palavra de Deus diz. Momentos anteriores. Precisamos nos lembrar que existem pessoas olhando para nós para comprovar se aquilo que nós falamos é de fato aquilo que de fato pregamos. Precisamos nos lembrar disso. As pessoas estão muito atentas àquilo que você faz e não às vezes aquilo que você fala. Quer ver? Por favor, meus irmãos, eu sei que não está. Ninguém está sentindo frio não, né? Tá não? Então, vamos só fazer assim com as mãos comigo, por favor. Quero usar isso de ilustração. Eu quero que você coloque a sua mão na sua cabeça agora. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? As pessoas estão olhando para aquilo que a gente faz e não talvez para aquilo que a gente fala. Eu pedi para colocar a mão na cabeça, coloquei a mão no pescoço.
E a gente precisa estar atento a isso. Precisamos estar atentos a isso. Talvez a nossa maior pregação será o nosso testemunho diante das pessoas. Estevão está aqui mostrando para Saulo o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que não nega o Senhor Jesus, que está firme diante do Senhor Jesus, que a vida de Estevão aponta para o Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, de igual modo, a nossa vida também deve apontar para Cristo, pois nosso testemunho pode ser uma oportunidade de mostrarmos Cristo aos outros. Por que fulano não deixa de ir para a igreja, passando por que está passando? Por que eu chego na casa dele e está lá um versículo bíblico na parede pregado? Por que ele fala que passando por aquilo que está passando, que vai levar os filhos para a igreja? Como é que essa pessoa ainda confia em Deus passando por aquilo que está passando? A resposta é, meus amados irmãos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu já vi pessoas que perderam entes queridos muito próximos de maneira muito abrupta. E essas pessoas continuaram firmes, estão, para a glória de Deus, firmes até hoje. Pessoas que passaram perdas terríveis na vida e estão firmes até hoje, para a glória de Deus. E quando você olha para o testemunho dessas pessoas, a sua fé é fortalecida. Quando você olha para o testemunho dessas pessoas, você fala, meu Deus, eu preciso ser igual a essa pessoa. Eu preciso refletir a respeito de como está a minha vida. Meus amados, se nós fazemos isso com as pessoas, certamente as pessoas fazem isso conosco também. Então, olhando para a vida de Estevão, o nosso testemunho pode ser uma oportunidade de falarmos de Cristo às outras pessoas. Mas o texto não para. E a morte de Estevão, assim como os seus olhos estavam em Cristo, o seu testemunho apontava para Cristo, a morte de Estevão exalava o Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 59, a palavra de Deus diz o seguinte: apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Como o filho entregou o espírito ao Pai com as mesmas palavras. Os irmãos se lembram disso? São as mesmas palavras. Estevão entregou o seu espírito ao Filho, citando o Salmo de número 31, versículo 5. Senhor, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. O Filho entregou ao Pai. Estevão sabia que o único mediador entre ele e o Pai seria o Filho. Então ele entrega o seu espírito ao Filho. E dizendo, Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. E meus amados irmãos, o versículo 60 vai dizer que Estevão se pôs de joelho e clamou com grande voz. A pergunta que eu fiz para esse texto é: como esse homem ainda conseguia gritar, gente? Sendo apedrejado. É pedrada para tudo quanto é lado. É pedrada vindo de ele não sabe onde é que está. E ele grita, dizendo, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Não lhes impute este pecado. Você lembra de alguém que disse algo parecido na cruz? Você lembra de uma pessoa que disse, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Você lembra de uma pessoa que disse, Senhor, se eles soubessem o que estão fazendo, eles não fariam. Estevão aqui copia o seu mestre, porque o seu mestre o habitava por meio do Espírito. Então ele diz, Senhor, se for por causa deste pecado que eles vão deixar de ser salvos, não lhes impute este pecado. Não coloque este pecado na conta deles, Senhor. E meus amados irmãos, nós estamos falando de testemunho. Nós estamos falando de pessoas que estão vendo aquilo que está acontecendo com Estevão. E Lucas registrou que Saulo, o apóstolo Paulo, já estava ali naquele momento, olhando para as coisas que estavam acontecendo ali, vendo Estevão sendo apedrejado. É por isso que quando nós olhamos para 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no verso de número 16, nós vemos o apóstolo Paulo falando as mesmas palavras por aqueles que o abandonaram. Veja, Cristo pede ao Pai por aqueles que o crucificaram. Estevão pede ao Pai por aqueles que o apedrejavam. Paulo intercede por aqueles que o abandonaram. Veja, quando Paulo diz, ninguém me assistiu, Timóteo, na minha defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja
imputado. Com quem será que esse homem aprendeu essas palavras? Aonde será que esse homem viu essas palavras? Da morte que ele estava consentindo, da morte de Estevão. Meus irmãos, essa é a face do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não está enquadrado naquilo que a gente pode ter, mas naquilo que Jesus nos transformou. Veja, você vê perdão em um homem que está sendo apedrejado. Ele está dizendo: Senhor, perdoa esses homens. Não lhes impute este pecado, Senhor. Tenha misericórdia desses homens, Senhor. Eu perdoo esses homens, Senhor. Meus irmãos, o homem está sendo apedrejado. Ele está morrendo, eles estão matando ele. Ele está falando: Senhor, perdoa esses homens. Tenha misericórdia desses homens. A verdadeira face do cristianismo se dá em amor, meus irmãos. Veja o amor de Cristo demonstrado na cruz, a qual faz o seu discípulo, Estevão, repetir os seus passos, tanto em sua vida, seu ministério, mas também em sua morte. É por isso que a morte de Estevão exala o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu comecei citando homens aqui, que nos momentos finais de sua vida, exalaram o Senhor Jesus Cristo. Veja, tudo o que aconteceu na pessoa de Cristo é visto na pessoa de Estevão. Todas essas coisas foram vistas em Estevão, em sua vida. Cristo, em sua pregação, Cristo, e também em sua morte, Cristo. Quem de nós não gostaria que nos últimos momentos da nossa vida alguém relatasse o seguinte: ele morreu glorificando a Cristo. Ele morreu dizendo: Senhor, recebe o meu espírito, eu estou pronto. Eu estou pronto para te encontrar. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Senhor, eu estou aqui, não por mérito meu, Senhor, porque se fosse por mim eu já teria ido embora há muito tempo. Mas o Senhor, cumprindo o que a sua palavra disse, me guardou de tropeçar. Então, Senhor, nos últimos momentos da minha vida, eu quero glorificar o teu nome e te agradecer por tudo que o Senhor fez. E eu estou pronto para começar a viver de verdade. Eu estou pronto para começar a viver de verdade. Onde a realidade agora é extremamente diferente da realidade que eu vivenciava, que eu estou vivenciando. É por isso que eu concordo com o Marco Teles, quando ele diz que na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ser outra. Meus amados irmãos, diante da morte desse servo de Deus, que relato inspirador, que relato emocionante, extremamente emocionante. Nós temos algumas lições para nós. E a primeira delas é: para onde nós estamos olhando? Os nossos olhos estão direcionados para quem? Ou para qual lugar? Ou para qual coisa? Que, desafiados pela vida, pela pregação e pela morte de Estevão, possamos olhar sempre para Cristo. É para Ele. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Nós só vamos ter a noção de que o nosso trabalho não é inútil no Senhor se nós estivermos olhando para Cristo. Não desviarmos os nossos olhares para qualquer outro lugar e fitarmos os nossos olhos em Cristo. É dele que nós precisamos, é nele que nós precisamos estar e é dele de quem nós dependemos. Portanto, não tiremos os nossos olhos de Jesus enquanto igreja. Você, não tire os seus olhos de Jesus enquanto você está fazendo as coisas da vida e continua sendo igreja. Fique firme, meu irmão. Mesmo diante das aflições da vida, mesmo diante das pedradas da vida, mesmo diante dos diagnósticos desanimadores, das declarações que trazem medo, das oposições inesperadas, das perseguições que por vezes são veladas, fique firme. Fique firme. Pastor Joel Neto, pastor da Igreja Batista Revive em Atibaia, pastor amigo, em sua última pregação, de domingo passado ou retrasado, não me recordo agora, disse o seguinte: no mundo onde o povo de Deus está peregrinando, Jesus é o recurso que sustenta a jornada e o selo que garante a chegada. No mundo
onde o povo de Deus está peregrinando, Jesus é o recurso que sustenta a jornada e é o selo que garante a chegada. Portanto, fique firme. É por ele que você chegará. Assim como Estevão chegou, assim como Paulo chegou, nós também chegaremos. E por último, que toda a nossa vida, até os últimos momentos dela, aponte unicamente para Cristo. Aponte para Jesus. Que as pessoas ao olharem para nós vejam o selo do nosso Salvador, vejam a marca do nosso Redentor, vejam a bondade de Deus sendo presenciada diante deles, que as pessoas ao olharem para nós, vejam, mesmo diante de tudo que possamos passar nessa vida, vejam a pessoa de Cristo sendo manifestada diante deles, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez em nós, meus amados irmãos. O relato de Estevão mostra uma vida cristã superlativa. Apesar da morte, apesar da perseguição, apesar da rejeição, apesar de tudo, a vida de Estevão foi uma vida superlativa, um cristianismo extremamente maiúsculo. Que o relato da vida de Estevão nos encoraje a viver uma vida cheia do Espírito Santo, para a glória de Cristo, a pegar a palavra de Cristo, para que no fim das nossas vidas, possamos ser lembrados como os discípulos, cheios do Espírito de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a nossa oração final, nesse instante, agradecendo ao Senhor por sua palavra, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito às nossas vidas e principalmente por aquilo que Ele já fez, que foi livrar a nossa vida da condenação eterna. E também agradecer a Deus pela certeza de que Ele ouve as nossas orações e que responde segundo a sua soberana vontade e no seu perfeito tempo. Oremos ao Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos mais uma vez, Pai amado, porque Tu tens sido, ó Deus, de fato, o selo que garante a nossa chegada e também, ó Deus, o Senhor tem sido o recurso que sustenta a nossa caminhada, assim como sustentou Estevão. Ó Senhor, te agradecemos porque a vida deste homem mostra para nós como nós devemos viver. Obrigado, ó Deus, porque Estevão foi cheio do Espírito. E nós também, ó Pai, queremos ser cheios do Espírito, seguindo a orientação da Sua palavra, sede cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que possamos buscar em nossas vidas, apontar para Cristo o tempo inteiro, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor Jesus, que a nossa vida, ó Pai, até os últimos momentos dela, possa glorificar o nome de Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor me ajude e também ajude os meus irmãos a buscarmos as orientações da Sua palavra e aplicarmos todas elas em nosso coração. Obrigado pela certeza que o Senhor nos ouve. Obrigado pela convicção que o Senhor nos responde segundo a Sua vontade. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor neste culto nos abençoou. Neste culto, o Senhor falou no nosso coração. Neste culto, ó Deus, nós queremos ter a esperança também de que o nosso culto, a nossa adoração chegou ao Senhor de forma agradável. Te agradecemos. Proteja, ó Deus, cada um de nós no percurso até onde nós formos, para os nossos lares. Em nome de Jesus, nos leva em segurança, nos livra do homem mau, ó Pai. Continue abençoando a Sua igreja e que a Sua igreja continue firme, pregando as boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, santas, ricas consolações do Espírito Santo, sejam com cada um aqui reunido e com aqueles que esperam o glorioso dia da volta do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre.